Graça e paz a todos. Espero que vocês estejam muito bem. Espero que Deus esteja abençoando as suas vidas. Valeu você estar aqui no canal conosco. E hoje nós vamos pensar um pouquinho nessa situação que nós estamos vivendo, abordando um outro aspecto, o aspecto da economia, da nossa situação financeira. Nós estamos passando aí um tempo de dificuldades. Todas as nações que foram afetadas pelo coronavírus estão prevendo recessão, tanto os países do primeiro mundo quanto os países emergentes, e o Brasil, é claro, entra nessa também. E é muito importante que nós pensemos sobre tudo isso para que nós entendamos como nós devemos nos comportar para que soframos menos no que diz respeito à nossa situação financeira. Do micro para o macro, do macro para o micro. O principal aspecto a se observar quando se trata de finanças é planejamento. Temos de convir que o brasileiro não é muito afeito a planejamento, mas é muito necessário, e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, passando aí os efeitos dessa pandemia. Eu quero ler com você um trechinho da palavra de Deus que fala exatamente sobre isso. Peço que você preste bastante atenção. Está registrado em Lucas, capítulo 14, verso 28 a 30, que diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comece a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, talvez no Brasil, tanto as microempresas como as pequenas empresas não duram muito por falta exatamente de planejamento. E todo tipo de planejamento, mas principalmente o planejamento orçamentário. E no caso dos lares, não é diferente. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte aspecto: R$10 3 vezes por semana. Se você levar em consideração os R$10 e somente 3 vezes por semana, não é muito. Não é uma quantia que você deva se preocupar com ela. Mas quando você pensa mensalmente, são R$120. Quando você pensa ao longo do ano, são R$1.200. E se você pensa num período de 10 anos, são em um ano R$1.440, aliás, em 10 anos R$14.400. Com R$14.400 se compra um carro para trabalhar, para ir ao trabalho, para levar filho na escola. E quantos brasileiros não têm um carro para fazer isso porque não souberam planejar? O problema do Brasil é que nós pensamos o orçamento familiar no máximo mensalmente, enquanto deveríamos pensar anualmente, numa década, porque aí nós perceberíamos que muito dinheiro estamos jogando fora. Então, nesse tempo agora, principalmente, em que a economia do Brasil vai sofrer, a economia mundial vai sofrer, os lares vão sofrer no seu orçamento. Pense nisso. Não é tempo de gastar com coisas supérfluas. Não é tempo. Porque talvez você diga: ah, não, mas eu posso gastar isso hoje, eu tenho essa economia. Mas nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Os maiores economistas do mundo não sabem o que acontecerá amanhã. Eles não sabem sequer as estratégias que eles adotarão
para que o seu país sofra menos na questão econômica. Então pense nisso, haja com muita responsabilidade, faça como a Bíblia ensinou, planeje, procure ajuda se for necessário, mas planeje para que você tenha subsistência agora e que você não venha a passar necessidade no futuro. Adote aquilo que o brasileiro não está muito acostumado, o planejamento. E com fé em Deus, o seu lar vai ter a subsistência, tanto agora nesse período difícil, como para sempre. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.